Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, os versos de 1 a 9. Eu farei a leitura. Meus irmãos acompanharão nas suas Bíblias a leitura que farei. Provérbios 4, de 1 a 9, diz assim então a santa palavra do Senhor. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, e não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nenhuma delas nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará, e se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Amém, pela palavra do Senhor. Bom, nós já vimos domingo passado que o capítulo 4, ele trata sobre a transmissão da fé, a herança que é deixada de pais para filhos, não é? E na verdade, quando nós pensamos na transmissão da fé, nós temos que pensar um pouco mais além dos filhos. Os irmãos devem lembrar que eu tratei disso, né? Essa é a primeira vez nos 9 capítulos, né, do 1 ao 9, e também é a única vez que acontece nesses 9 capítulos, que é a primeira seção do livro de Provérbios, em que filho se encontra no plural. Todas as vezes filho está no singular, só aqui ele está no plural. E o termo, então, usado aqui é para indicar as gerações, os filhos dos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Então, a ideia da transmissão da fé é a ideia de que Deus responsabilizou os pais, confiou aos pais o ensino de Cristo aos seus filhos, mas eles não fazem isso olhando para os filhos apenas. Os pais fazem isso olhando para os que virão no futuro, mais distante, seus netos, seus bisnetos e assim por diante. Que é exatamente o que Salomão estava vivendo. Ele recebeu a instrução de Davi, seu pai, e agora estava ensinando ao seu filho. Então, ele está mostrando que esse é o caminho natural pelo qual Deus conserva a nossa família nos seus caminhos. É por meio da instrução que os pais transmitem aos filhos e olhando filhos de filhos e assim sucessivamente. Então, os pais não olham apenas a criança, o filho ali, mas ele tem que olhar lá na frente já os seus netos, seus bisnetos. Então, por isso que esse é um trabalho que deve ser feito com muito temor e tremor, oração, mas ao mesmo tempo, esse é um trabalho que não pode ser terceirizado, não pode ser entregue para outras pessoas, não é? E também esse é um trabalho que é particular e responsabilidade dos pais, não é? Então, isso faz com que os pais transmitam de uma forma cada vez mais verdadeira o conteúdo da palavra. Uma outra coisa também que nós vimos domingo passado é que nessa transmissão da fé, os pais, e aí nós já tínhamos visto isso em outros capítulos, então os irmãos têm que lembrar que há uma sequência. Nós não ensinamos nossos costumes aos nossos filhos como sendo coisas da fé. Nós temos que, isso é dado a eles, os costumes, não há problema se não ferirem a palavra. Mas o que a responsabilidade, e por isso que se pensa no futuro, nos filhos dos filhos, é de que nós estamos ali ensinando a Escritura, a palavra, o Evangelho. Então, os irmãos devem lembrar que eu já tratei disso. Muitas vezes, não é? A nossa vontade que o filho tenha um bom comportamento é igual à verdade de que ele precisa de Cristo. E isso não é verdade. A verdade que ele precisa de Cristo é maior do que ele ter um bom comportamento.
Então, se nós olharmos para o nosso filho específico, nós vamos misturar as coisas e colocá-las no mesmo pé de igualdade, e isso pode atrapalhar a transmissão da fé. Mas se nós olharmos para o futuro, para os filhos dos filhos, então a fé, o evangelho, ele vai sobressair muito mais do que aqueles meros costumes ou coisas ali da família, não é? Porque o que nós estamos objetivando é mudança de coração, não é? É transmissão do evangelho de Cristo para as futuras gerações. Bom, e aí para finalizar então essa parte introdutória, que é os versos 1 e 2, né? Como nós vimos domingo passado. Então, domingo passado, nós vimos no domingo passado alguns erros que nós pais muitas vezes cometemos na transmissão da fé, que é a compartimentalização da fé. Ou seja, muitos crentes acham que ensinar o evangelho aos seus filhos é levar eles à igreja dominicalmente, né? E ter a oração antes do almoço e antes de dormir. E aí o resto da semana vive como se fossem ateus, como se fossem incrédulos. Ou seja, isso é compartimentalizar a fé. Então nós tratamos sobre isso. Esse é um grande problema e isso é algo que interfere muito na transmissão da fé, porque vai mostrar, na verdade, uma hipocrisia religiosa dos pais, não é? Os filhos vão perceber isso, não é? A segunda coisa que vimos também, que atrapalha, que são erros geralmente cometidos pelos pais, que tem a ver com esse primeiro item também, é que muitas vezes os pais ensinam aos seus filhos que Deus está muito interessado em atividades, entre aspas, espirituais. Deus só tem interesse em atividades espirituais. Ou seja, quando é que de fato a criança, né, está se relacionando com Deus? Quando ele está orando, lendo a Bíblia ou na igreja. Então, todo o resto da vida, Deus não tem interesse. Então, nós estamos criando uma pessoa legalista. Entende? Você está criando uma pessoa que será legalista. E não vai, de fato, compreender a palavra verdadeiramente, biblicamente. E é por isso que nós encontramos, às vezes, na igreja, uma pessoa que se diz cristã e crê na evolução. Ou uma pessoa que se diz cristã, mas tem princípios éticos de vida, muitas vezes oriundo do budismo, do hinduísmo, qualquer coisa do mundo. Por quê? Porque esse indivíduo foi ensinado de que Deus tem interesse apenas por atividades espirituais. E por espirituais, foi dito a ele que era o quê? Quando ele estava orando, lendo a Bíblia e na igreja. Então, uma pessoa como essa não tem nenhum problema de assistir Big Brother, por exemplo. Não vai ter nenhum problema de assistir uma coisa ruim daquela. E para ele, aquilo não quebra nenhum mandamento, não tem... Por quê? Porque ele foi ensinado a pensar dessa forma. Então, essas coisas interferem na transmissão do evangelho, porque elas, na verdade, levam talvez uma parte do evangelho ou um pedaço do evangelho, mas elas não levam, de fato, o evangelho completo. Então, fica aqueles crentes meio capengas, né, no futuro, tá? Então, essas coisas não são boas e elas devem ser retiradas do nosso meio, caso alguém faça. Bom, qual é a ideia central disso? Como eu disse domingo passado. A ideia central é de que para muitos crentes, né, os do passado, na transmissão da fé para os seus filhos, existe, dentro da vida diária, não é? Existe neutralidade moral, ou seja, existe coisa que Deus não liga. Aí eu dei o exemplo do jogo de futebol aqui, né, que antigamente dava muita confusão nos jogos de futebol da igreja. Por quê? Porque Deus ficava do lado de fora do campo. Isso é um exemplo de neutralidade moral, né? Então, e esse tipo de comportamento leva pessoas a não caminharem sabiamente ou a viverem sabiamente com Cristo,
mas levam as pessoas a viverem de uma forma hipócrita na fé cristã, né? Então nós vimos isso. E para concluir então essa introdução que começamos no domingo passado, então Salomão diz o seguinte, no verso 2, eu vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Então, em linhas gerais, o que ele estava ensinando ao enfatizar estas coisas é que caminhar errado é caminhar sem Cristo. Ou caminhar errado com Cristo, né? Você pode achar que está com ele, mas não está, né? Porque a pessoa está andando por um caminho errado, ela tem uma doutrina errada, né? Um ensino errado na sua vida e se relaciona de forma errada com o Senhor e também com o seu próximo, tá? Então, isso fará com que no futuro ele seja também um crente errado, né? Tenha dificuldades na igreja. E no caso dos pais, é importante lembrarmos que o canal de comunicação da vontade de Deus dos pais aos filhos são os pais. Hoje nós vivemos, o Gal estava até conversando comigo, e eu lembrei disso. Hoje nós vivemos um período onde, de fato, a igreja ela se tornou o centro familiar. Isso aí, à primeira vista, parece uma coisa muito boa, mas isso não é correto. O centro da família são os pais. E quando nós temos famílias fortes, se tem uma igreja forte. Mas quando você inverte a coisa e coloca igreja forte, você terá pais fracos, famílias fracas. Esse princípio não é bíblico, não está em nenhum canto da Escritura esse princípio. A comunicação do Evangelho dentro do lar ou dentro da família, ela é de responsabilidade paterna dos pais. Paterna do pai mesmo e, no geral, dos pais, né? Mas o que nós temos visto hoje é que os pais têm terceirizado para a igreja ensinar o Evangelho aos seus filhos. E isso não é um princípio bíblico, não está na Escritura isso. Está na Escritura o contrário. Deuteronômio 6 fala disso, Provérbios fala disso. O apóstolo Paulo ensinando em Efésios fala disso, aos Colossenses trata sobre isso. Isso não quer dizer que as crianças não aprendem na igreja, mas isso quer dizer que a igreja não tem o dever de evangelizar os filhos dos crentes. Quem tem o dever de evangelizar nossos filhos? Nós, os pais. Uma vez me perguntaram assim, pastor, por que a nossa igreja não tem por que a nossa igreja não faz nenhum tipo de lazer para as crianças? A resposta foi simples, é porque é dever dos pais. Agora a igreja vai virar playground. Estão percebendo a inversão dos valores? Então, o que aconteceu com a igreja foi o que aconteceu lá fora, que os pais entregaram os filhos para o Estado, para as escolas. E no meio cristão, os pais entregaram para a igreja. Mas a responsabilidade é deles, é dos pais. E Deus vai cobrar de nós, os pais, o que nós fizemos com os nossos filhos no que diz respeito ao Evangelho. Né? No que diz respeito ao Evangelho. Então, a responsabilidade e o dever, o canal designado para levar o Evangelho aos filhos dos crentes são os próprios pais. Lógico que dentro disso tem a igreja, com o bom ensino, que os pais aprendem, vão transmitir aos seus filhos. Isso não exclui a vida, o culto, a EBD, o entrosamento na igreja. Só está se dizendo que não é dever da tia da escola dominical evangelizar os filhos dos crentes. É isso que precisamos deixar claro. Em segundo lugar, notem que quando Salomão diz, filho, ouve, né, eu vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino, observe que Deus estabeleceu essa responsabilidade dos pais ensinarem aos seus filhos, porque há um encontro pessoal e íntimo, diário, entre pais e filhos. Quem melhor para ensinar os nossos filhos do que nós mesmos?
quem melhor para levá-los à fé do que nós mesmos? Quem melhor para ensinar na prática perdão, misericórdia, compaixão, o que é a oração? Quem melhor para mostrar a obra da cruz, de Deus salvando pecadores do que nós mesmos? Porque nós podemos ensinar a eles, tanto falando quanto vivendo, dizendo, está vendo? Apesar dos meus pecados, Cristo me salvou incondicionalmente. Então, quem melhor para fazer isso? Então, isso inclusive favorece a instrução dentro de casa, favorece inclusive a intimidade entre pais e filhos, o ambiente doméstico, né? Então, durante os nossos afazeres, a vida diária, de um modo em geral, nós temos oportunidade de ensinar os mandamentos, Cristo, aos nossos filhos e fazer isso das duas formas, tanto falando quanto vivendo. Então, é algo extremamente poderoso para alcançar o coração dos nossos filhos. E por fim, conforme Deuteronômio 6 trata, não é, acerca dos pais ensinarem aos filhos, nós estamos construindo uma herança, nós estamos construindo um edifício espiritual que está sendo repassado aos nossos filhos, não é? E notem que Deus dá muita importância para essa questão da herança espiritual. Há 2 mandamentos que lidam com esse assunto da herança. No 3º mandamento, Deus disse, não tome o meu nome em vão, porque eu não vou ter por inocente quem tomar meu nome em vão. E vou disciplinar até a 3ª e 4ª geração de quem fizer isso. Mas logo em seguida ele diz, porém, daqueles que me amarem, eu farei bem e misericórdia até 1000 gerações. Então, Deus dá muita ênfase à questão da transmissão do evangelho, não é? A herança espiritual de pais para filhos. Mas há um outro mandamento que também mostra essa questão da herança. O 5º mandamento, quando o Senhor disse, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, o Senhor está mostrando que ali é uma herança. Os filhos recebem uma herança porque cumpriram o mandamento de Deus para com seus pais. Os pais lhes ensinaram os mandamentos e eles os cumprem. Então há uma herança, é um edifício espiritual que é dado, que é entregue de pai para filho. E isso faz com que, então, esse filho experimente essa bênção divina ao longo da sua vida e no futuro. E Paulo vai tomar esse mandamento, o 5º mandamento, lá em Efésios, para dizer que esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Uma promessa. Não é? Então, o Senhor Deus dá grande ênfase nessa questão da transmissão do evangelho, da herança espiritual que é entregue por nós aos nossos filhos. Ok? Bom, mas aí é lógico que nós temos esse grande dever, esse grande privilégio, é lógico que nós temos essa grande honra, mas logicamente que nós também temos um grande problema diante de nós. Nós ainda somos pecadores, não é? E certamente falharemos. Então, o que devemos fazer? Nós devemos lembrar sempre que a graça é maior do que nossas falhas. Então, não confie em você e no que você faz de bom para entregar o evangelho ao seu filho. Segundo, lembre-se, o humilde é quem recebe misericórdia, não o soberbo. Então, se você erra e peca contra os seus filhos, peça perdão, mostre-lhes como a palavra de fato é viva. E aqueles que são humildes é que de fato recebem misericórdia. Então não seja orgulhoso, achando que não pode demonstrar fraqueza para os seus filhos. Você pode e deve, porque nós somos fracos por natureza. Forte é o Senhor. Então, se você lembrar desses pequenos detalhes e lembrar que você constantemente, por ser fraco, precisa do auxílio divino, você vai fazer o seu trabalho e vai cumprir bem o seu trabalho, ainda que você tenha fraquezas e pecados. Porque, como disse João, o que opera em nós é maior do que o que está no mundo. Então, é isso que de fato fará
a eficácia, tornará eficaz o nosso ensino. É o Espírito Santo que opera pela palavra no nosso coração. Então nós somos como esse microfone, os transmissores, e temos que cumprir isso da melhor forma possível, usando todos os talentos e dons que temos. Mas a eficácia é do Espírito. Ele é o único que fala ao coração. Então não se preocupem em querer ser um pai perfeito, orar 4 horas por dia. Não, faça só o seu trabalho. Seu feijão com arroz já será mais que suficiente para que, de fato, o Senhor opere poderosamente na vida dos nossos filhos. Ok? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Luca, é o 9. Ixi, só tem até o 4, então foi errado. Espera aí. Espera aí, Luca. Já foi, Luca. Tenta aí, ver se a gente consegue. Beleza, vamos dar sequência então. A partir do verso 3, então, nós temos o corpo da lição. Então, nós tivemos a introdução acerca dessa herança e agora ele vai nos dar a lição, então, que ele está transmitindo ao seu filho. Ele diz assim, ó, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Então, observe que você tem agora você vê esse progresso da transmissão da sabedoria. Você tem um progresso desse ensino sendo apresentado aqui. Então Salomão diz o seguinte, quando eu estava na casa do seu avô, falando para o filho dele, e eu era ainda muito criança, a ideia de tenro é a ideia de pouca idade, ou seja, Davi não esperou Salomão ficar grande para ensinar o evangelho. Eu não sei se o senhor já deve ter ouvido, das suas andanças por aí, já deve ter visto gente com essas histórias, né? Ah, não, quando meu filho tiver grande é que eu vou batizar, ou quando meu filho tiver não sei o que é que nós vamos fazer assim. Olha, eu vou disciplinar o meu filho quando ele tiver 20 anos, que é aí que ele vai fazer uma coisa errada. Já deve ter ouvido essa marmota, né? Pois bem, Salomão diz que desde a mais tenra idade, Davi se dedicava em ensinar o evangelho a ele. Desde a mais tenra idade, ele ouvia da palavra e ele ouvia da boca de seu pai. Então, ele está ensinando também ao seu filho e a nós sobre o processo. Quando é que eu me preocupo, pastor, em evangelizar o meu filho? Quando ele nascer. Na verdade não, quando ele gerar, que você tiver o exame lá comprovando gravidez, se preocupe com isso. Ore por isso, comece a se preparar
para ensinar o evangelho a ele, leia a Bíblia com ele na barriga, porque ele escuta, ore com ele e por ele, desde lá. Não existe. Desde lá você já deve se preocupar com a salvação do seu filho e orar por isso. E olha que detalhe interessante, quando ele diz, quando eu era tenro e único diante de minha mãe, não é? Então, observe que as mães, elas também têm um papel fundamental no ensino do evangelho aos seus filhos, não é? Essa é, de fato, uma tarefa entregue aos pais, de serem os cabeças do lar, mas isso não quer dizer que as mulheres não cooperem, não colaborem e não trabalhem para a instrução dos seus filhos. Pelo contrário, elas cooperam e muito, não é? Talvez de forma prática, muito mais do que nós, os pais, já que passamos a maior parte do tempo fora de casa. Mas observe como como Salomão deixa claro como era a sua infância, como era o seu momento de treinamento espiritual diante do seu pai e diante da sua mãe. Então ele diz, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Um outro detalhe interessante é que ele usa a expressão aqui filho, quando eu era filho, não é que ele não fosse mais quando ele escreveu Provérbios. Talvez Davi já estivesse morto. Batseba não. Mas quando ele usa essa expressão, quando eu era filho, isso aí, na língua hebraica, é usado para qualificar uma pessoa. Então, no Antigo Testamento, né, a qualificação de um filho não se dava apenas pela geração, ou seja, não era apenas uma questão meramente biológica, mas era uma questão de relacionamento. Não era apenas biologicamente, mas havia relacionamento. Então, por exemplo, o próprio Salomão teve 1000 esposas. Se ele tiver tido um filho com cada uma, foram 1000 filhos. Será que com todos ele teve relacionamento? Entende? Então, todos eram seus filhos, biologicamente falando. Mas quantos deles poderiam dizer, como Salomão disse, quando eu era tenro e único, eu me encontrava com meus pais e eles me ensinavam. Entendem? Então, aqui, essa expressão, ela é uma qualificação da sua infância. Ele está qualificando a sua infância. E ele está mostrando essa natureza espiritual dele, não é? E do relacionamento que ele tinha com os seus pais. Então, a ideia geral aqui é a ideia de que o verdadeiro filho, ele não é produzido meramente pelo esforço físico, pela biologia, mas ele é produzido pela natureza espiritual. Se nós formos ler alguns textos bíblicos, os irmãos vão perceber que filhos rebeldes, eles eram expulsos de casa, essa era a ordem bíblica, e alguns, em determinados momentos, deveriam ser levados para serem apedrejados. Por quê? Porque aquele filho, por causa da sua rebeldia, ele havia rompido o seu relacionamento com os pais. Ele havia quebrado essa aliança, como se ele deixasse de ser um filho. Porque a ideia principal de filho no Antigo Testamento é a ideia de um relacionamento verdadeiro e espiritual que é estabelecido entre o pai e seus filhos. É por isso que nós vamos ler, e agora os irmãos talvez entendam, por que em alguns momentos da história, no texto bíblico, você encontra os pais amaldiçoando filhos quando estes filhos foram transgressores dos mandamentos. É porque aqueles filhos haviam quebrado esse relacionamento espiritual. Então era como se o pai estivesse dizendo, biologicamente você ainda continua sendo meu filho, mas o relacionamento espiritual, não. É por isso que você vai encontrar Noé amaldiçoando Cã, e é por isso que na bênção, na véspera de sua morte,
Jacó olha para os seus filhos lá, os que vingaram, né, o rapto e o estupro de Diná, sua irmã, e ele não os abençoa. Não, eu não tenho bênção para vocês, porque vocês fizeram isso, fizeram aquilo. Entendem? Então, ele estava ensinando esse princípio de que a filiação é muito maior do que a mera relação física, né? A mera relação biológica, mas é a relação espiritual que é estabelecida entre pais e filhos, e por isso Salomão diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai e da minha mãe. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 21. Deuteronômio 21 diz assim, a partir do verso 18. Deuteronômio 21, a partir do 18, para os irmãos terem uma noção clara desse princípio da paternidade, né, da filiação, como ele tem um aspecto mais espiritual do que meramente físico. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá isso. Então, percebam como era uma decisão extremamente drástica. Você tem um filho e ele é uma pessoa horrível, um dissoluto, um beberrão, um transgressor, um bandido. E os pais falam e nada, e corrige e nada, não muda. Então, qual era a ordem? Ele precisa morrer. E os pais têm que denunciá-lo. Então, percebe como o relacionamento espiritual era maior do que o relacionamento físico? E note que Deus diz: e assim você vai eliminar o mal do meio de ti. Observe como aquela família também estava sendo afetada pelo mal causado pelos seus filhos. Ela também ficaria livre desse mal, mas perderia um filho. Contudo, o princípio ele já não existia para vocês, porque ele já lhes causava mal. Então ele já não existia. Entende? Por amar mais o Senhor do que a própria carne, vocês devem fazer isso. Então isso ilustra bem esse princípio da filiação no Antigo Testamento, que tem muito mais a ver com o aspecto espiritual do que meramente com o aspecto biológico. Tá? Tranquilo? Os outros textos que estão aí no slide, eles vão exatamente seguir essa mesma linha para mostrar estas mesmas questões. Mas por conta do nosso tempo, os irmãos podem ler depois. Bom, continuando então, Provérbios 4, a partir do verso 3. Bom, observe que no verso 4, então, Davi dizia para Salomão: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os mandamentos e vive, não é? Adquire a sabedoria e não te apartes dela. Então, observe que a educação no Antigo Testamento, em Israel, girava em torno da palavra de Deus. Observe que quando ele diz, guarda os meus mandamentos e vive, ele fala aqui, está incluso aqui, tanto os mandamentos da Escritura, como os mandamentos do próprio Pai, no sentido da sabedoria que foi aprendida, que foi adquirida por Davi ao longo do seu reinado, ao longo da sua vida. Na véspera da sua morte, não é?
Davi, na verdade, quando ele ungiu Salomão rei, ele lhe deu mandamentos. E tem um mandamento lá, tem uma ordem que ele dá a Salomão, que é muito interessante, que ele diz assim: você precisa exercer justiça contra Joabe, que era o comandante do seu exército, do exército de Davi. Porque Joabe tirou a vida de 2 homens de forma traiçoeira, e eram homens inocentes. E ele fez isso por vingança. Então, para estabelecer o teu reino, estabeleça-o com justiça. Então, você precisa executar justiça contra Joabe. E quando noticiou em Jerusalém que Salomão foi ungido rei em lugar de Davi, Joabe correu e foi para a igreja, foi para o templo, para o tabernáculo, né? Não existia o templo ainda que Salomão vai construir. E ele então se agarrou no altar do holocausto. Havia um costume naquela época, quem tivesse alguma demanda e precisasse de misericórdia, ele corria para a igreja e se agarrava no altar, e aí então isso significava: eu preciso de misericórdia. Salomão disse: não, ele não vai ter misericórdia. Podem arrancar ele de lá. Porque ele havia matado 2 pessoas fora de guerra e havia feito isso de forma desleal e por vingança. Então, observem que quando ele ouve do seu pai mandamentos meus e vive, isso também está incluso a sabedoria que é apreendida, que é recebida, que é conhecida por nós ao longo da nossa vida com Deus, ao longo da nossa vida com o Senhor. Então, isso mostra que a educação girava em torno da palavra e que a nossa sabedoria de vida gira em torno também da palavra. E por isso ele diz: guarda os meus mandamentos e vive. Também devemos observar que Salomão, ele inicia o processo de educação de seu filho, não é? Assim que ele é desmamado, como indica o caso de Samuel. Então essa ideia de ser novo, ele diz assim, tenro e único, é a ideia de ser bem novo. E o costume naquela época era que a criança era desmamada lá por volta do 3º ano de vida, entre 2 e 3 anos de vida. Então, a educação espiritual e formal começava desde aquele momento, né? Educação formal, com os pais tirando tempo para ensinar a lei, a escritura aos seus filhos, não é? Então, por volta do 3º ano, a criança já era introduzida, não é, no conhecimento bíblico e já era então introduzida na fé bíblica. Ok? Bom, também é certo que esse ensino começava bem cedo, e isso fica claro por essa expressão tenro e único, como eu disse, não é? Mas há um detalhe interessante aqui. Notem que Salomão descreve a cena onde o ambiente, né, a sua casa, o seu lar, o relacionamento dele com o seu pai e com a sua mãe, envolve piedade e carinho. Então, note que ele diz assim, quando eu era tenro e único diante de meu pai, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Quando ele menciona pai e mãe, mas ele diz assim, eu era filho com meu pai e criança pequena com minha mãe, então a ideia é desse contato com ambos. E isso mostra, né, traz como que um desenho daquele lar. Não era um lar perfeito, você tem pecadores aqui tentando ensinar o seu filho o caminho da fé, mas nós temos aqui questões como a piedade, do ensino, da oração, e ao mesmo tempo você tem o auxílio de uma mãe que era carinhosa, que ratificava então esse ensino por meio da sua conduta e do seu amor maternal. Então estas coisas estavam ali envolvidas em todo aquele ambiente, em todo aquele lar, e isso era ensinado então a Salomão, ok? Dúvidas? Não, né? Bom, nosso horário
Nosso horário se esgotou, então nós vamos orar. E aí, domingo que vem, nós continuamos a partir do verso 5 até o verso 9, para finalizarmos então o corpo dessa lição, que é exatamente esse progresso espiritual ou na sabedoria que é feito de forma paulatina, né? Vai acontecendo momento após momento na vida, tá? Bom, dúvidas não, né? Todo mundo entendeu? Muito bom. Então, antes de orarmos, só para fazer uma última colocação, é importante que nós, como igreja do Senhor, compreendamos essas verdades e aqueles que não têm mais filhos pequenos, por exemplo, compreendam essa verdade para que possam auxiliar os pais que têm filhos pequenos. Paciência com as crianças, paciência com os pais, ao mesmo tempo a disposição de perguntar se precisam de uma ajuda, encorajar esses pais que às vezes enfrentam dificuldades, dizendo, olha, eu já passei por isso e venci, foi assim, foi assado, não faça isso porque eu fiz e isso resultou em tal erro. Então, aqueles que já andaram pelo caminho das pedras podem ser luz para quem está andando. E aí, então, auxilie. É o que disse o apóstolo Paulo quando, instruindo a Timóteo, as mais velhas precisam ensinar as mais novas, né? Falando das mulheres. Então, o mesmo também aplica-se aos homens, né? Mas nesse caso aqui específico de ensinar, de transmitir a fé aos filhos, né? Então, nós precisamos ter paciência, precisamos nos dispor a ajudar quem está começando a carreira, apontar caminhos, abrir olhos, muitas vezes, olha, tal tipo de coisa não é bom, isso vai resultar em tal mal, e assim por diante. E para quem está começando, o princípio da humildade, ouvir quem já viveu, ouvir quem já andou mais, não é? Ouvir quem já teve mais trabalho, ouvir quem errou, porque aí você aprende com aquele que errou, para não cometer o erro dele. Então, isso fará com que o nosso trabalho seja mais leve, seja muito mais leve. Se eu soubesse de 1/4 daquilo que eu sei quando comecei a minha vida como casado, eu tenho certeza que 90% dos meus problemas não teriam acontecido. Nem das nossas dificuldades como esposa e esposa e como pais. Então, ouvir quem já viveu, ouvir quem já errou, porque aí tem como você aprender com aquele que errou, não é? E de quem já viveu, se dispor a ensinar, se dispor a acompanhar, se dispor a conversar com pais que estão começando. Então, é necessário. Isso faz com que as gerações tenham sempre um ponto de contato dentro da igreja e mantenham comunhão e mantenham relacionamento.